Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional diário. O título do nosso devocional é Um Mundo em Crise. E o nosso texto bíblico está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura. Na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós lemos o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Percebam que aqui o apóstolo Paulo está pintando um quadro, profético dos nossos dias, daquilo que é chamado de os últimos dias, que antecede o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, esses eventos proféticos que estão revelados nas Sagradas Escrituras. Bem, vivemos num mundo em crise, seja moral, espiritual, econômica, temos ouvido e visto guerras acontecendo, também é uma crise na liderança mundial, seja na área de governo, seja na área de liderança religiosa, liderança espiritual, há uma deficiência muito grande que tem realmente afetado a sociedade como um todo. Bem, a definição de crise é a seguinte: crise é um momento de risco e instabilidade, mas também de oportunidade. Eu lembro de uma história que eu li de duas perspectivas, de dois funcionários de uma empresa de calçados que foram enviados para uma cidade para analisarem, verem a condição, se era realmente viável ou não a construção de uma fábrica de calçados. E esses dois funcionários foram enviados separadamente, sem um saber que o outro estava sendo enviado também, mas no mesmo período. E aí, então, um dos enviados, do funcionário, para avaliar se valeria a pena ou não começar ali uma fábrica de calçados, depois de ter avaliado a situação da cidade, do lugar, da região, manda um e-mail dizendo: olha, é inviável a construção de uma fábrica aqui, pois os moradores da cidade e da região não usam calçado. Ponto. O outro, olhando para o mesmo cenário, enviou um e-mail também na noite daquele dia dizendo: olha, devemos começar uma fábrica de calçados imediatamente, pois os moradores aqui da cidade, da região, ainda não usam calçados e são clientes em potencial. Perceberam? A situação é a mesma, mas a perspectiva é diferente. Perceba que o primeiro funcionário não viu oportunidade alguma naquele cenário. Já o segundo funcionário viu uma grande oportunidade no mesmo cenário. Assim é a questão da crise. Risco e instabilidade, mas também de oportunidade. Me permita dizer uma coisa para você. O mundo nunca sairá de crise. Eu não sei se você tem percebido, mas nós saímos de uma crise, entramos em outra crise. Saímos de uma crise e entramos em uma nova crise, tá bom? Bem, até que o reino de Cristo seja estabelecido na terra, nós viveremos de crise em crise. Portanto, a pergunta que surge é: de onde vêm as crises? Qual é a questão espiritual que nós devemos, como discípulos de Cristo, seguidores do Senhor, cristãos, evangélicos? A pergunta é: de onde vêm as crises? De várias fontes. Porém, eu gostaria de destacar pelo menos duas delas, de acordo com o texto e o contexto de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós já lemos a parte inicial, mencionando toda esta questão que envolve o mundo no qual vivemos, o homem
que vem se afastando de Deus e todo o resultado disso. Porém, eu quero responder essa pergunta citando um outro texto das Sagradas Escrituras para fazer esse contraste, né? Que está lá em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que fala, né, das fontes das crises, né, como o egoísmo, né, e a ganância humana. Então, são duas questões que nós devemos tratar para superar, e isso é no nível de âmbito pessoal. Como você tem lidado com o egoísmo, com a ganância humana? E aí, então, você terá a resposta de onde vêm, né, as crises e como lidar com elas, nós veremos a seguir. Mas antes, então, vamos para a leitura, né, desse texto lá em Tiago. Vamos para Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3, onde nós lemos o seguinte. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus, né? Ou a leitura aí projetada do texto pelo nosso querido irmão Peter. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Perceberam como as Sagradas Escrituras têm as respostas para os dilemas das vidas e as questões mais profundas da sociedade, mesmo aquelas que dizem respeito a governos, a lideranças e a moralidade? Então, acompanhe comigo, porque é nas Sagradas Escrituras que nós também temos a orientação de como, né, vencer estas questões que são nos impostas pela vida, pelo mundo e pelo homem egoísta e ganancioso. Bem, então surge uma outra pergunta: como enfrentá-las? Elas existem, elas são reais e elas estão aí. O apóstolo Paulo fala da crise e nos adverte de como enfrentá-la no mesmo contexto. Vá comigo de volta agora para 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler os versículos 10 a 12, que diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Perceba, então, que o apóstolo Paulo usa sua própria vida como exemplo pessoal dessa realidade que você, eu, todos nós vamos enfrentar. Mas ele diz: olha, isso não aconteceu só comigo, não vai acontecer só com você, vai acontecer com todos aqueles que desejam viver piamente, ou seja, que desejam viver de acordo, conforme a vontade de Deus, que é a correta, que é a certa, que é a que traz vida, que é a que traz esperança, que é a que traz perdão e restauração. Então, em cima disso, o apóstolo Paulo lança para a gente algumas sementes que devem ser plantadas na sua vida no dia a dia. Quando ele diz doutrina, ele se refere a uma posição firme da verdade. Ou seja, qual verdade das Sagradas Escrituras você tem aprendido hoje, na sua leitura diária? Quando você ouve as pregações, quando você participa de estudos bíblicos, quais verdades estão saltando aos seus olhos e seu coração, às quais você deve se agarrar, sobretudo no mundo de relatividade, né? Onde tudo é relativo, onde o relativismo tem tomado conta, as pessoas estão sem referenciais, sem base, sem alicerce, sem fundamentos dos quais se firmarem, se segurarem para enfrentar as crises, porque elas estão vindo, elas virão e elas estão aí. E ele também diz, modo de viver. O que quer dizer isso? Uma vida baseada nos princípios eternos e imutáveis de Deus. Se vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, de acordo com a moda da época? Não. Se vive de acordo com princípios eternos e que não mudam.
vem moda e passa moda, e eles continuam lá, porque são verdades, são princípios eternos, baseados no caráter imutável de Deus. Portanto, são essenciais, como a família, né? Como o respeito, como a dignidade humana, coisas das quais nós temos como valores universais, estabelecidos, inclusive, na nossa herança judaico-cristã, que tem os seus fundamentos nas Sagradas Escrituras e que vão influenciar, por exemplo, as constituições dos países e das nações, né, que tiveram essa influência do testemunho cristão em suas vidas, tá certo? Bem, nesse texto o apóstolo Paulo continua dizendo, ele fala sobre intenção. Intenção fala do coração puro diante de Deus e do próximo. A intenção vale, e é importante você ter a intenção correta para fazer as coisas darem certo, para fazer a roda girar, né? E não criar obstáculos e empecilhos, mas uma boa intenção vai fazer com que as coisas caminhem naquilo que é certo, porque aí vem a prática, né? Quando ele diz fé, né? Ele fala de uma confiança inabalável em Deus. Se você não tiver essa confiança em Deus, como sair de casa? Como arregaçar as mangas e ir para a luta? Como buscar ter vitória no dia a dia? É a fé que move o homem, né? A fé de que as coisas vão melhorar de acordo com a sua atitude, com aquela intenção que leva você a praticar uma fé genuína, verdadeira e que pensa no bem-estar, inclusive, de outras pessoas. E ele diz também sobre longanimidade, que é a bondade estendida, porém firme e resignada. Nós devemos ser bons e não bobos. Isso é a benignidade do Senhor. Uma benignidade que estende a sua bondade, porém de uma forma firme e resignada. E ele vai dizer ao amor, né? Claro, o amor é uma decisão da vontade. Você decide amar, você decide canalizar as suas forças, a sua energia naquilo que você ama. E o Senhor Jesus diz, olha, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, não é verdade? E ele também diz sobre paciência, essa perseverança tranquila, né? Que não se exaspera com a aparente demora, mas que permanece firme e resoluta. Essa é uma boa definição de paciência, né? Uma perseverança tranquila que não se exaspera, né? Com a aparente demora, mas que permanece firme e resoluta até ver a sua esperança sendo alcançada, sendo realizada, chegando e fazendo a diferença nesse mundo tão indiferente às necessidades humanas. Não só você terá que enfrentar a crise que assola o nosso país e o mundo todo, como tem o desafio de vencê-la, mas não de qualquer jeito, de vencê-la no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é, sim, capaz de te dar o escape sobre as tentações do mundo, sobre as crises que abatem sobre a nossa nação e sobre o mundo todo, e não é diferente, vai vir sobre a sua vida. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. A crise para o crente, né, pode se transformar em uma grande oportunidade de testemunho de evangelização. Também pode ser uma grande oportunidade de superação pessoal, de uma dependência divina e que vai produzir um crescimento espiritual na sua vida. Vejamos alguns exemplos nas Sagradas Escrituras de pessoas que, em meio à crise, venceram, foram bem-sucedidas e mudaram a sua época. Por exemplo, veja Moisés. Ele se tornou o maior líder de Israel durante uma crise econômica e social de escravidão do seu povo, o povo hebreu, no Egito. Olha para Davi, se tornou herói nacional durante uma crise militar onde os filisteus afrontavam os exércitos do Deus vivo. Olha agora para Daniel, que é exemplo de um caráter sólido, né, e de uma moral inabalável dentro dos palácios da Babilônia, símbolo do mundo, de um mundo anti-Deus, né, governado pela luxúria, intrigas, imoralidades e egocentrismo. Mas ele se fez como uma pessoa vencedora e passou diante de vários reis de uma forma íntegra, com caráter,
um caráter inabalável, dando testemunho da sua fé no único Deus vivo e verdadeiro. A vitória na e sobre a crise está na sua firmeza em Deus e em sua palavra, tá certo? A crise passará e aqueles que a enfrentarem com dignidade sairão vencedores. Você será um desses vencedores? Se você deseja isso, leia novamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Reconheça que nós estamos num mundo em crise. Mas eu quero chamar a sua atenção agora para o texto de Paulo, aqui em Timóteo, capítulo 3, em 2 Timóteo, capítulo 3, porque ele diz também sobre o fim dos maus e os que seguem as orientações bíblicas. Vá comigo, então, para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas e aqueles que seguem os princípios das Sagradas Escrituras? Diz 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para te instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou seja, você, mulher de Deus, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Perceba que a Bíblia é um manual de sobrevivência, é um manual do proprietário, que é Deus, para nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, para esse mundo que ele fez, mas que também foi afetado pelo pecado, e foi alterado pela a maldade humana. Então, como lidar com isso? Você encontra essa fonte inesgotável nas Sagradas Escrituras. Então, aqui está a orientação bíblica para aqueles que sabem que o mundo está em crise, que o nosso país está em crise, mas que podem vencer. No entanto, existem crises permanentes, né? Na Congregação Batista Bíblica em Guaianazes, alguns anos atrás, conheci um rapaz chamado Denis. Ele tinha 30 anos na época e era o mais velho de 11 filhos. E olha só, ele nasceu paraplégico. Portanto, ele tinha um problema crônico, que vamos chamar aqui de crise permanente. Talvez você tenha um problema crônico de saúde, talvez você tenha um desafio que é constante na sua vida, não é verdade? Que seja crônico, um problema. Bom, ele teria duas opções na vida. A primeira, buscar auxílio doença do governo e viver como inválido, né? Ou enfrentar suas limitações e ir à luta. O Denis escolheu a segunda. Ele foi à luta. E olha só que interessante. Ao escolher a segunda opção, eu descobri que Denis foi vitorioso. Ele superou as suas crises, inclusive a sua crise crônica, né? Dessa sua deficiência. E olha só, Denis trabalhava como operador de máquina numa multinacional, tirou carta de motorista, comprou um carro, qual dirigiu durante 3 anos, né? E ainda fazia palestras motivacionais em grandes empresas para funcionários, executivos e empresários. Um testemunho de superação em meio a uma crise permanente, não externa, mas interna. Que o deu motivação foi o seu encontro com Jesus Cristo, para vencer as suas limitações físicas, a sua crise interna e também enfrentar as crises externas no mundo competitivo. Mas Denis se tornou uma pessoa vitoriosa em meio às suas crises. Concluo, então, com o texto que está lá em 2 João, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo aqui é um sistema contrário a Deus, resistente às coisas de Deus, à verdade, à harmonia, à paz, né? Ao equilíbrio, aí um interesse competitivo, cruel, né? onde as pessoas se aproveitam da fragilidade do próximo. A Bíblia diz, não ame esse mundo, não ame essa filosofia, né? Porque tudo que há no mundo, diz o versículo 16,
a concupiscência da carne, esse desejo desenfreado da carne, a concupiscência dos olhos, né, esse desejo de possuir e ter, né, e a soberba da vida, de querer ser algo que você não é do Pai, mas do mundo. E ele diz no versículo 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus te dê a vitória em meio às crises, e que o nome dele seja glorificado através da sua vida, e que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Se esse vídeo foi uma bênção para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no canal do Templo Batista de Indianópolis, clicar no sininho, dar o seu joinha e aguardar os novos devocionais para a sua edificação e também para a evangelização das pessoas que amamos. Que Deus abençoe os irmãos. Um bom dia na presença do Senhor e até a próxima oportunidade. Shalom.